Meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E o tema de hoje é: aonde ficava o seio de Abraão e o Hades? Aonde ficava esse lugar chamado seio de Abraão e o Hades? Mas antes de entrar no tema, eu queria pedir ao meu irmão e a minha irmã que se inscrevesse em nosso canal. Logo abaixo do vídeo tem a palavra se inscrever. Você toca na palavra se inscrever e do lado tem um sininho, que é o sino das notificações, para que todas as vezes que a gente enviar um vídeo para esse canal, você seja notificado. Amém? Bom, aonde fica o seio de Abraão e aonde ficava o seio de Abraão e aonde fica, né, o Hades? Lucas 16, versículo 20. Lucas 16, versículo 20, está escrito assim: E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, os cães vinham e lambiam as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. Amém? Continuando o texto, olha o que o texto vai dizer. Versículo 23. E no inferno, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins. Mas agora ele é confortado e tu atormentado. Além disso, além dessas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Até aqui. Esse texto que eu acabei de ler, para o vídeo não ficar muito longo, esse texto que eu acabei de ler é Lucas 16, versículo 20. A seguir, você vai ver essa parábola do rico e Lázaro. Bom, observe que o texto vai dizer que ambos morreram, tanto o rico quanto Lázaro. A Bíblia não menciona o nome do rico, mas vai mencionar o nome do mendigo. E o nome do mendigo era Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro morreu e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. No versículo seguinte, você vai ver que aonde o rico foi sepultado, e logo em seguida ele estava no inferno. Então essa palavra sepultura fala do seu corpo. E o rico foi sepultado. O seu corpo foi colocado na sepultura. Mas a sua alma desceu para o inferno ou para o Hades. Em alguma Bíblia vai estar dizendo que o rico foi para o Hades. Que Hades e inferno é a mesma coisa. Que, como eu expliquei no outro vídeo, depois você entra em nossos vídeos, vai estar aí uma explicação, né, sobre o que é o inferno, né, o que é inferno, Hades, Tártaro, abismo, Sheol, vai estar Lago de Fogo, né, que é a Geena. Tá uma explicação sobre esses lugares. Depois você entra em nosso canal, né, logo abaixo do meu vídeo, você vai ver lá, você vai ver vários vídeos, e entre esses vídeos você vai olhar que tem vídeos meus, né, feito aí
no meu canal, ok? Bom, o rico foi para o inferno, para o Hades, porque a palavra inferno é uma palavra polissêmica. A palavra inferno é uma palavra polissêmica que aparece várias vezes para apontar um lugar de tormento, um lugar de escuridão, um lugar onde as pessoas serão atormentadas. Inferno é uma palavra que tem vários sentidos na Bíblia. Por exemplo, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, né? Tem demônios que estão aprisionados no inferno. Que esse inferno, onde os anjos maus estão aprisionados, não é o mesmo inferno onde tem seres humanos, né? Os espíritos de seres humanos sofrendo tormento de dia e de noite. A Bíblia diz que o rico foi para o inferno, para o Hades, né? Que o Hades é o inferno provisório, né? É um inferno provisório, porque o inferno definitivo será depois do juízo final, quando Satanás, a morte, o inferno, né? Todos os ímpios, o falso profeta, o anticristo, tudo será jogado no mesmo lugar, no largo de enxofre e fogo, que também é chamado de Geena. Então esse é o inferno definitivo, ok? Mas o Hades é um inferno, né, que não é um inferno definitivo. Como eu disse a princípio, a palavra inferno quer dizer um lugar de tormento, quer dizer um lugar de escuridão. O inferno quer dizer um lugar onde as pessoas ficam sofrendo, padecendo, ok? Então o rico foi lançado no inferno, ou no Hades, e o rico lá estava em tormento. De contrapartida, Abraão, o mendigo Lázaro, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, né? Os anjos conduziram o mendigo Lázaro para o seio de Abraão. Ok, a pergunta fica: aonde ficava o seio de Abraão e aonde ficava o Hades, que também é chamado de inferno? Aonde ficavam esses dois lugares, Hades e seio de Abraão? Esses dois lugares ficavam no centro da terra, porque a Bíblia diz que a localização do inferno, do Hades, né, e do seio de Abraão, antes da morte de Jesus, antes de Jesus morrer, todo mundo que morria ia para o mesmo lugar. Ia para o mesmo lugar, para o centro da terra, né, para as profundezas da terra, como a Bíblia menciona. Alguns estudiosos acreditam que essa expressão, né, que identifica o inferno debaixo dos nossos pés é uma metáfora, né, é uma figura de linguagem, mas eu não entendo, né, como figura de linguagem quando a Bíblia menciona o inferno no subsolo, nas partes mais baixas da terra. Eu não entendo como figura de linguagem, eu entendo de forma literal, né? Assim como a Bíblia aponta o céu para o alto, a Bíblia também aponta o inferno para baixo. Mas antes de Jesus morrer, vou repetir, para não haver confusão na sua mente, antes de Jesus morrer, todo mundo, de Adão até o dia da morte e ressurreição de Cristo, até o dia da morte de Jesus, todos iam para o mesmo local, chamado Hades. Que a palavra Hades é uma palavra grega, né? A palavra Hades é uma palavra grega. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, então a palavra para significar o mundo invisível dos mortos é usada a palavra Hades, que a palavra Hades é uma palavra grega que quer dizer mundo invisível dos mortos. No Antigo Testamento, você vai achar outra palavra referida-se ao mesmo local, ao mesmo Hades, que é a palavra Sheol. A palavra Sheol é uma palavra hebraica que aparece no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e a palavra para mundo dos mortos no hebraico é Sheol, né? Hades e Sheol é a mesma conotação, é a mesma coisa, é o mesmo lugar. São dois nomes por conta do idioma, né? Sheol é uma palavra hebraica, tem raiz hebraica, e
Hades é uma palavra grega, né, que quer dizer o mesmo local, mundo invisível dos mortos. Os judeus entendiam, eu disse os judeus, entendiam que todos os seres humanos, todas as pessoas, quando morriam, todas as pessoas, justas e ímpios, né, quando morria, ia para o mesmo local, para o Sheol ou, né, Hades, que é o mesmo local. Ia para o Sheol. Né? Os judeus entendiam que todos os seres humanos iam para o Sheol. Tanto os salvos quanto os não salvos iam para esse local chamado Sheol em hebraico e Hades, né, que é uma palavra grega. Todos iam para o mesmo local, para o Sheol. Lá no Sheol havia dois compartimentos. Lá no Sheol havia dois compartimentos, duas câmaras, que era chamado de seio de Abraão e lugar de tormento, que a gente pode chamar também de Hades, que é, né, o inferno. Então no Sheol, todo mundo ia para o Sheol, e aí o justo ia para o seio de Abraão, e aqueles que morreram na sua impiedade ia para o lugar de tormento, que é chamado de inferno. Amém? Então, quem morria em Cristo Jesus, que até então no Antigo Testamento Jesus ainda não tinha vindo, quem morresse justo, né, fazendo a vontade de Deus e esperando a vinda do Messias, né, essa promessa da vinda do Messias, ia para o seio de Abraão, que é os justos, os servos de Deus. E aqueles que morriam na sua impiedade, na sua injustiça, ia para o inferno, que é o lugar de tormento mencionado em Lucas 16, a partir do versículo 19 a seguir. Então, todos esses dois lugares ficavam na mesma localização. Ficava um de frente para o outro. O que separava essas duas câmaras, essas duas salas, do justo e do injusto, era um abismo. Era um abismo que separava esses dois lugares. Né? Inclusive, é nesse abismo que a Bíblia diz que Satanás, no período em que Jesus vier com a sua igreja para estabelecer o seu reino milenar por 1000 anos aqui na Terra, né? 7 anos depois da grande tribulação, que Jesus vem para arrebatar a sua igreja, a igreja vai subir para os céus, né? Que depois vou fazer um vídeo sobre isso. A igreja vai para os céus e 7 anos depois que Jesus veio buscar a sua igreja, 7 anos depois, né, que a igreja foi arrebatada, 7 anos depois que, né, entrou no período da grande tribulação, Jesus volta para estabelecer o seu reino aqui na terra por 1000 anos. Mas quando isso acontecer, Satanás será preso. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a seguir, que diz que Satanás vai ser preso no abismo. É nesse abismo que está no meio está no meio entre o seio de Abraão e o inferno, o lugar de tormento, aonde o rico está até a data de hoje. Então, o seio de Abraão, até antes da morte de Jesus, antes de Jesus morrer, o seio de Abraão, todo mundo, de Adão e Eva até a morte de Jesus na cruz do Calvário, né? Todos que morriam iam para o mesmo lugar, né? Ia para o Hades ou para o Sheol, que é a palavra hebraica. Todos iam para o Sheol ou Hades, que é o mesmo local. E lá o justo ia para um local, que era o seio de Abraão, e o injusto ia para o inferno, né? Ia para o inferno. Ok? Então ficava no mesmo local. Mas quando Jesus morre, Jesus tira esse local. Jesus tira o seio de Abraão da onde ele estava, que ficava de frente. O seio de Abraão ficava de frente para o inferno, né? Ficava de frente para o inferno. Lembra que o rico estava no inferno e via Lázaro no seio de Abraão, né? Debuxado em seu peito, no peito de Abraão. Então, quem estava no inferno, no Hades, dava para ver quem estava no seio de Abraão, que estava no outro mundo, no lugar onde ficavam os
servos de Deus, o justo. Então esses dois mundos ficavam no mesmo local, o que separava era um abismo. Quando Jesus morre, Jesus pega o seio de Abraão e leva para os céus e coloca debaixo do trono de Deus. Né? Eu vou ler aqui, né, em Efésios, aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4, o que está escrito, Efésios 4, versículo de número 6. Versículo 7, Efésios 4, 7. Mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tá vendo? Quando Jesus subiu ao alto na sua morte, quando Jesus diz, Pai, está consumado, entrego a ti o meu espírito. Jesus foi para o Pai e ele levou, né? Antes de ele subir, ele foi até as partes mais baixas da terra, pegou o seio de Abraão, que é também chamado de paraíso no Novo Testamento, pegou o seio de Abraão, o paraíso, e levou para os céus. E colocou aonde? Debaixo do trono de Deus, ou debaixo do altar de Deus, como está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Né? Havia justos que estavam debaixo do altar de Deus, ou debaixo do trono de Deus. Lá no terceiro céu, como Paulo também descreve, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, a seguir, vai falar que Paulo foi até o terceiro céu e entrou no paraíso. É o mesmo local também aonde Jesus prometeu ao ladrão da cruz que levaria no mesmo dia ele para o paraíso. Então o seio de Abraão passou a ser chamado de paraíso. Amém? Não é mais chamado de seio de Abraão. Era seio de Abraão até o dia em que Jesus levou para os céus. Depois a Bíblia não chamou mais de seio de Abraão. A Bíblia passou a chamar, né, esse local, o lugar dos justos, de paraíso. Então o seio de Abraão é o próprio paraíso. Amém? Sendo que o nome muda porque o seio de Abraão passou a ser chamado de paraíso. Ok? Então, está explicado. Depois que Jesus morre, o seio de Abraão, ou paraíso, passa a ficar no céu. Como está escrito em Apocalipse 6, versículo 9. E também em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, 3, 4, a seguir. O mesmo local aonde o ladrão da cruz foi no dia em que Jesus morreu. Ele prometeu levar o ladrão da cruz para o paraíso, que estava no céu. Logo após a morte de Jesus, Jesus levou para os céus o paraíso, ou também chamado de seio de Abraão. Mas o Hades continua lá, né, nas partes mais baixas da terra. O Hades, o abismo, continua lá. Só o seio de Abraão que Jesus leva para os céus após a sua morte. Amém? Deus abençoe a todos. Não se esqueça de tocar aí no sininho que está debaixo do vídeo, no sininho das notificações. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus.